Neste vídeo eu vou indicar a você 3 livros que considero fundamentais e indispensáveis quando o assunto é pré-alfabetização e alfabetização de crianças. Por meio desses livros, os seus filhos, seus alunos vão estabelecer um contato muito agradável, muito rico, com letras de canções e também com textos que vão levá-los à aquisição e ao aprimoramento de habilidades que são fundamentais no processo de aprendizagem da leitura. Quando eu comecei o meu trabalho aqui na internet, eu tinha o costume, o hábito de indicar livros, obras para que os pais cultivassem a leitura em voz alta com seus filhos, para que os professores explorassem belas histórias com seus alunos e assim por diante. E neste vídeo eu vou apresentar 3 livros para que tanto pais como professores possam não só ler em voz alta para as crianças, como também cantar e brincar com elas. Então, se você quer conhecer essas obras, assista este vídeo até o fim. Muito bem, para introduzirmos as crianças no universo da aprendizagem da leitura, precisamos analisar em primeiro lugar as abordagens de ensino da leitura, a fim de saber quais são as mais eficazes. E é claro que são vários os elementos que devem ser considerados nessa análise. Essas abordagens são baseadas em evidências científicas, foram implementadas, testadas, os resultados são positivos, enfim. Sabemos que há um conjunto de fatores que deve ser levado em consideração. Mas quando optamos pelas abordagens que possuem respaldo científico, nós sabemos que há abordagens e abordagens. Umas que são mais atraentes, ou melhor, que despertam o interesse das crianças pelas atividades, e outras que não são capazes de gerar esse efeito. E aí nós precisamos entender que além da fundamentação científica, a abordagem precisa ter sido testada e precisa também incorporar elementos que melhoram a nossa qualidade de interação verbal com as crianças. Afinal, na pré-escola, por exemplo, precisamos levar em consideração fatores que dizem respeito ao desenvolvimento motor das crianças, a linguagem não verbal que acionamos para interagir com os pequenos, dramatizações, enfim, são vários os elementos de natureza didática que precisam ser considerados para que possamos melhorar essa interação com as crianças durante a instrução formal. Mas por que eu estou falando sobre esses aspectos, sobre esses elementos? Porque com certa frequência, com certa regularidade, recebo mensagens de pais e professores que continuam enfrentando dificuldades naquele momento crucial do ensino da leitura, ao apresentar atividades às crianças. Essas atividades não são muito bem recebidas, por mais que explorem componentes que são fundamentais para a aprendizagem da leitura. Foi pensando nesses e em outros aspectos que eu concebi e idealizei livros que muitos de vocês já conhecem: o Linha, Agulha, Costura, Canção, Brincadeira, Leitura, que está aqui comigo, e também o Maravilhamento, livros que reúnem canções, brincadeiras e jogos de linguagem para que as crianças aprendam a ler de forma mais suave, lúdica e atraente. Claro, levando em consideração as evidências científicas, aqueles componentes que são essenciais para a aprendizagem da leitura, mas também elementos, aspectos que dizem respeito à didática, às técnicas que vão fazer com que as crianças se sintam atraídas pelas atividades propostas. Toda esta história começou com Linha, Agulha, Costura, Canção, Brincadeira, Leitura, um livro que reúne 20 canções, nas quais jogos de linguagem, jogos de consciência fonológica são trabalhados, explorados, de modo que as crianças adquiram e aprimorem habilidades que são fundamentais para o sucesso na aprendizagem da leitura. Eu poderia ficar aqui durante horas explicando
cada um desses jogos, mas a título de exemplo, basta pensar na canção Fumaça, a mais conhecida do livro, por meio da qual as crianças são encorajadas a identificar e isolar o fone, aquele sonzinho que figura no início das palavras. Depois surgiu o maravilhamento diante do sucesso do Linha, Agulha, Costura, Canção, Brincadeira, Leitura, conversando com Estevão Marques e Francisco Marques, que são autores do Linha e também do Maravilhamento, chegamos à conclusão de que poderíamos explorar mais jogos de consciência fonológica, e aqui nós damos muita ênfase àqueles jogos que exploram a distinção, a discriminação, melhor dizendo, entre pares de consoantes que são muito semelhantes. Então, com frequência, as crianças, no processo de pré-alfabetização, de alfabetização, trocam, né, por exemplo, o B pelo P, o V pelo F, e isso se dá em função das semelhanças entre essas consoantes. E aqui nós exploramos a habilidade de identificar com precisão cada consoante. As crianças são também encorajadas a pronunciá-las com precisão, e outros jogos de linguagem são trabalhados para que as crianças adquiram noções básicas que dizem respeito ao esquema corporal, jogos que vão exercitar a memória fonológica das crianças, enfim. São 15 canções que auxiliam as crianças na pré-alfabetização e também na alfabetização. Bom, diante do sucesso das duas obras, numa nova conversa com Estevão Marques e Francisco Marques, chegamos à conclusão de que poderíamos explorar outros aspectos relacionados ao processo de preparação das crianças para a alfabetização formal, aspectos esses que eu já trabalho no meu programa de pré-alfabetização em módulos dedicados à prática da leitura em voz alta e também à escuta, memorização e recitação de textos. Desde 2013, eu, como disse no início deste vídeo, indico obras para que os pais cultivem o hábito da leitura em voz alta, que é algo realmente fundamental, um hábito precioso para que as crianças possam desenvolver a linguagem e depois aprenderem a ler. E para que isso aconteça, nós precisamos adquirir noções, por exemplo, que dizem respeito à prosódia, um universo muito importante que deve ser explorado não só no ensino fundamental 1, para que as crianças melhorem a compreensão textual, mas na educação infantil, sobretudo com crianças em idade pré-escolar. E foi pensando nesses e em outros aspectos que nós concebemos, então, idealizamos um terceiro livro, um terceiro volume que agora compõe esta trilogia. Decor e Salteado é o nome da nova obra, do novo livro que faz parte agora da trilogia Linha, Agulha, Costura, Canção, Brincadeira, Leitura, Maravilhamento e Decor e Salteado. Por meio deste livro, você vai trabalhar 20 textos, 20 poemas e 20 canções com suas crianças. Os textos e canções podem ser trabalhados com crianças que estão na primeira infância, com crianças que estão no ensino fundamental, enfim, com crianças das mais diferentes idades, e as crianças vão aprender a ouvir, memorizar e declamar textos, e também vão ouvir, memorizar e cantar as letras das canções. Nas letras das canções, nós continuamos trabalhando, explorando aspectos que são fundamentais para a aprendizagem da leitura, jogos de linguagem, de consciência fonológica. Neste livro, por exemplo, há uma canção que foi composta com maestria por Estevão Marques, que se chama Porta, trazendo um jogo de consciência fonêmica muito interessante para que as crianças aprimorem a habilidade de síntese fonêmica com padrões silábicos que não figuravam no Linha, Agulha, Costura, tampouco no Maravilhamento. Então você vai explorar mais jogos de linguagem, canções que fizeram muito sucesso por meio do Grupo Tri, que agora estão também no Decor Salteado, como
procurando bem, eu sei que tem. No início do amor, eu vejo Então você também vai ter acesso a essas canções e o que é mais importante. Adquirindo o livro Decorde Salteado, você não só vai acessar os áudios das canções, como também gravações de declamações dos textos. Então Francisco Marques, por exemplo, declama os 20 textos que aparecem no livro, que figuram no livro, e você terá contato ali com uma variação muito rica de padrões de prosódia, que você vai não só utilizar para trabalhar a memorização e declamação dos textos do Decorde Salteado, como também para aprimorar a sua capacidade de leitura em voz alta. Nós já sabemos que é fundamental ler em voz alta para as crianças. Eu bato nessa tecla desde 2013, quando comecei meu trabalho aqui na internet, mas é importante também destacar que nós, adultos, precisamos aprimorar a nossa capacidade de ler em voz alta para as crianças, ou seja, a nossa prosódia, que é uma referência para os pequenos. No futuro, as crianças lerão textos, depois de serem alfabetizadas, e vão acionar uma prosódia que será o reflexo de experiências de linguagem que elas tiveram ao longo da vida. E nós precisamos, então, ler em voz alta para as crianças, explorando ao máximo as variações de prosódia. E no Decorde Salteado, você vai encontrar uma riqueza de variações de prosódia para que você possa explorar os textos do livro com as crianças e também incorporar esses padrões para ler outras histórias para os pequenos. As letras das canções e dos poemas do Decorde Salteado estão recheadas de aliterações, rimas, trava-línguas, aquadrinhas, onomatopeias, jogos de linguagem, de consciência fonológica, como eu já destaquei, enfim. É um material riquíssimo para que as crianças aprimorem dia a dia a linguagem e aprendam a ler com mais facilidade. Então nós estamos aqui diante de uma obra riquíssima que vai incentivar a prática da leitura em voz alta, que apresenta padrões de prosódia que devem ser adotados e incorporados pelos adultos para que as histórias fiquem mais atraentes. Não adianta apenas você escolher bons livros, é preciso ter uma boa prosódia para tornar a leitura em voz alta atraente às crianças. Nesta obra você também vai encontrar novos jogos de linguagem, novos jogos de consciência fonológica que vão fortalecer ainda mais a trilogia, que já os dois livros já trabalhavam com jogos de consciência fonológica. No terceiro nós também vamos continuar com esse trabalho e outras habilidades, outros aspectos que são fundamentais para o desenvolvimento da linguagem. Então agora nós temos uma trilogia que vai da leitura em voz alta aos jogos de consciência fonológica, à memorização e à recitação, à declamação de textos. Então veja que nós estamos aqui explorando música, linguagem, motricidade, consciência fonológica, memória, declamação, prosódia. São elementos que considero indispensáveis para a formação de um futuro leitor hábil. Bom, eu poderia ficar aqui falando durante horas sobre esta trilogia. Nas minhas formações eu já exploro as canções e brincadeiras do Linha, do Maravilhamento, e estou preparando aí um material riquíssimo que vai explorar as canções e os textos do Decorde Salteado. Mas se você tem interesse em adquirir uma dessas obras, sobretudo Decorde Salteado, que é o lançamento, então acesse o link, faça a sua inscrição para que você receba informações atualizadas sobre o lançamento do Decorde Salteado e também sobre como você pode adquirir o Linha, Agulha, Costura, Canção, Brincadeira, Leitura e Maravilhamento. E um detalhe importante, se você gostou deste vídeo, deixe aqui o seu joinha e não se esqueça de se inscrever no canal para que você receba mais atualizações e, se possível, compartilhe este vídeo com familiares, amigos e demais interessados em assuntos relacionados à educação infantil, pré-alfabetização e alfabetização. Então é isso,
muitíssimo obrigado, fique com Deus e até a próxima.